Olá, eu sou Vilza de Azevedo e dessa vez eu vou compartilhar com você. Eu ouvi a senhora Bernache, ela compartilhando sobre os 5 princípios que levam os judeus a prosperarem, e eu resolvi comparar esses 5 princípios com a cultura brasileira. E achei muito interessante como a diferença entre o Brasil, a cultura brasileira e a cultura judaica. E eu quero compartilhar com você. Então, o primeiro princípio que ela compartilha conosco é Provérbios 22, 29, que diz assim: viste a um homem excelente, diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante homens obscuros. Então, aí ela vai falar da excelência, do habilidoso, de que tudo que faz é com excelência. O judeu prima pela excelência. Em qualquer coisa que o judeu vai fazer, a habilidade é a sua busca, a excelência é o que rege a sua realização. O brasileiro, ele não é habilidoso. É melhor o provérbio que a gente, é melhor alguma coisa feita do que não feita. Então nós primamos por realizar. Não importa como foi realizada, mas se ela foi realizada, precisamos dar graças a Deus e pronto, não somos habilidosos. E isso a gente observa até mesmo no campo, por exemplo, aprendendo o idioma. Há pessoas que estão no campo estrangeiro há vários anos e ao invés de estudar, de aprender o idioma, se ele consegue resolver a vida, sobreviver com gestos, com caras e bocas, ele sobrevive. É o jeitinho brasileiro. Então, ele não é excelente no que... Não estou dizendo a maioria, mas o brasileiro não prima pela excelência. A comida foi feita, não importa como. Tudo foi feito, né? Foi realizado, não importa como. Então, agora, quando a gente é habilidoso, é excelente no que faz, a reputação cresce e mais você será procurado. Os judeus são detentores de 52% dos prêmios Nobel distribuídos até hoje. Por que será? Então, um dos princípios que rege a sua cultura é a habilidade e não apenas a realização. O segundo princípio que ela rege está no mesmo capítulo de Provérbios 22, 1, e vai falar o seguinte: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. E o brasileiro, comparando com o brasileiro, ele não se preocupa tanto com o nome. Nós tivemos várias ações de bancos e de cobradoras para resolver problemas de pessoas endividadas, de mais de 25 milhões de pessoas. Alguns chegaram a dizer que estão 60 milhões de pessoas endividadas no Brasil. O brasileiro, quando ele perde o nome, ele pede cartão emprestado. Vou tirar no nome da minha amiga, vou tirar no nome do meu pai, da minha avó, que é aposentada. Então, o brasileiro, ele não cuida das suas contas, ele não zela por um bom nome, né? Então, ele não tem essa preocupação. Não, no geral, a maioria, a grande parte preocupa, mas não é um princípio cultural. Se eu não tiver o nome, eu estou ferrado. Não, se eu não tiver o nome, eu me viro com fulano ou com cartão de ciclano e outra coisa. As pessoas não primam por um bom nome. E não é só ter um bom nome. Estimado, ser agradável, ser uma pessoa simpática também faz parte. Então, o judeu, ele busca faz parte da sua cultura. Ele não precisa de ir na igreja ouvir isso. Faz parte da sua cultura buscar um bom nome, zelar pelo bom nome e ser estimado por muitos, né? Ser aceito por muitos. Então, o brasileiro, ele pede emprestado cartão, ele tira no nome do outro, mas ele não tem essa preocupação de gastar somente o que tem, o que pode gastar. Ele gasta e depois ele se vira, né? O terceiro princípio que ela compartilha está em Provérbios 15, 22, que vai trazer para nós o 15, 22, que é a mentoria sobre a 22. Onde há conselho, frustram-se os projetos. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. O Brasil é o maior país empreendedor do mundo, mas também é onde mais se quebram os empreendimentos. Por quê?
O brasileiro, ele é dono do seu nariz, ele pensa que sabe tudo, ele acredita na sua ideia, ele acredita no seu projeto e vai em frente. Ele não conta com a experiência de outras pessoas. É como se fosse humilhante pedir conselho ou pedir opinião de outra pessoa. E o judeu não, o judeu prima por conselhos, né? Inclusive tem testemunhos de judeus que falam que com 18 anos queria abrir um café e foi procurar o pai ou amigos, e eles aconselharam: você vai procurar um emprego num café, vai trabalhar de graça, mas você vai aprender tudo. Então, para o judeu, não importa se ele vai ganhar dinheiro. O importante é ele adquirir conhecimento. E adquire conhecimento com os mais velhos, adquire conhecimento com os experientes. E o Brasil não valoriza as experiências. A tendência é seguir a sua cabeça, seguir o seu próprio instinto. E aí nós vemos a resultado, né? Grande parte dos empreendimentos quebram no primeiro ano, né? Então, a Bíblia fala que no meio do conselho, na multidão de conselhos, há sabedoria. Vamos buscar sabedoria, vamos buscar conselhos, vamos procurar os experientes, tá bom? E o quarto princípio que a senhora compartilhou é uma coisa que o brasileiro detesta: ser avaliado, ser repreendido, né? Provérbios 13, 18 vai dizer o seguinte: a pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. Nós não gostamos de ser avaliados. Eu trabalhei com anglo-saxões e uma das coisas que você mais aprende a fazer é avaliar. Avaliar todas as suas ações, todas as suas realizações, projetos. É algo que faz parte da vida. E é engraçado que às vezes há coisas que você faz que você pensa que está perfeito. Quando você ouve a opinião de outro, você fala: puxa vida, se eu tivesse feito isso, poderia ter sido muito melhor, mais eficiente. Então, ouvir conselhos, né? O brasileiro não repreende os filhos na frente de outro. As pessoas se sentem humilhadas quando são avaliadas, né? Nas reuniões de equipe multiculturais, o brasileiro fica ressentido quando um projeto dele é criticado ou quando alguma atitude é avaliada, enquanto outras culturas recebem a avaliação. Terminou a reunião, ela põe aquilo em prática e continua a amizade sem nada. O brasileiro, ele não aceita a repreensão, né? Tem que ser... E engraçado que os amigos seriam os verdadeiros que falariam, mas muitas das vezes, até por causa da amizade, a gente apoia a pessoa, mesmo no erro. Então, nós precisamos quebrar essa cultura da simpatia, do correto, né? Nós precisamos ser mais sinceros, não somente sinceros com os outros, mas também aceitar essa avaliação, essa correção. E a própria Bíblia vai dizer lá em Hebreus 13 que o Senhor disciplina ao que ama. Até Deus disciplina ao que ama, né? Então, nós precisamos de disciplina. A disciplina nos alerta, a disciplina nos faz entrar no caminho certo, a acertar aquilo que nós estamos fazendo bem feito, tá bom? E o quinto princípio, que não tem uma base bíblica explícita, um versículo bíblico, mas faz parte da crença judaica, que é totalmente regida pela Bíblia, né, pela Torá. Os judeus acreditam que quando Deus permite o homem nascer, Deus tem um padrão de justiça para cada pessoa. Ou seja, Deus vai cuidar dessa pessoa. Ele já tem predeterminado a sua sobrevivência. E então ele não vai morrer de fome ou de necessidade. Mas que ao crescer, ao desenvolver, Deus dá além dessa porção, Deus dá algo para o homem e para ele administrar. Então Deus chama a criação para a mordomia, como administradores. Inclusive tem testemunhos de que um homem começou a prosperar, né, já maior, depois de seus 21 anos, começou a prosperar, e um rabino, percebendo a sua prosperidade, percebendo também necessidade de outras pessoas, pediu àquela pessoa próspera para que pudesse ajudar a uma pessoa necessitada. E esse cara disse: não, eu não vou ajudar, eu ainda tenho pouco, etc. Aí os negócios dele começou a ter reveses, e ele procurou o rabino e falou: o que está acontecendo que tá tendo reveses no meu negócio, eu não estou prosperando mais. E a resposta do rabino é: Deus
te deu a sua parte e deu a mais para você administrar, para você atender os necessitados. E como você está negando a isso, Deus está passando para outro administrar. E essa pessoa entendeu isso aí. Então, o brasileiro é o contrário, ele acha que se ele não tiver, que o Estado, o governo tem que ajudá-lo, o governo tem que suprir a sua necessidade, ou as pessoas ricas têm que ajudá-lo, né? Tem que invadir os negócios dos outros, mas não. Cada um tem a sua sobrevivência, ou ela vai vir de terceiros ou de outros, no sentido de que Deus pode confiar em você ou não a administração de mais do que você precisa. Então, vai depender da sua fidelidade. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, ser fiel naquilo que o Senhor te der é que vai garantir a sua prosperidade. E você, pela crença judaica, você não precisa ter mais do que precisa. Você precisa ter para a sua sobrevivência, para a sua vida em paz, próspera, e ter para ajudar para cumprir a justiça de Deus. Então é isso, esses são os 5 princípios, comparando então a prosperidade dos judeus e a dos brasileiros, e aí nós começamos a entender, né? Inclusive com a parte do conselho, o Brasil fala, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente comprava. Vamos esquecer esse provérbio não é um provérbio que ajuda a prosperar. E nós então vamos ficar por aqui e esperando que Deus nos ajude a quebrar essa cultura que nos leva a ficar estacionados. Mas vamos admitir que nós precisamos evoluir e procurar a nossa prosperidade no Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima.